Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan News para todo o Paraná. Neste sábado e hoje, tenho o prazer de receber aqui uma grande personalidade para um papo cabeça. E vocês já vão saber por que eu estou falando isso. Professor, doutor Afonso Antoniucchi. Bom dia, professor. Bom dia, Bessa, meu grande amigo Bessa. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aí com você e, ao mesmo tempo, felicitar e parabenizar essa família Petrelli, que tanto tem feito pela sociedade, para a sociedade paranaense. E eu não sabia o sucesso que vocês estão tendo aqui na parte física também. Sim, estamos aqui. Veio de várias gerações. Uma grande estrutura já. Várias gerações, e nós temos, através do DAP, um contato contínuo pela revista Top View. Top View, que, aliás, é espetacular. E tem disseminado o Brasil inteiro e o Paraná especialmente a nossa empresa, que é o DAP, onde eu fui o fundador há 47 anos. Exatamente. Bom, temos muita coisa aqui para falar, né? Porque o professor Afonso Antoniucchi é uma grande personalidade da medicina, o currículo dele aqui é vasto, então eu não posso ler inteiro, porque senão eu gasto todo o tempo do programa aqui. Mas hoje é professor emérito, né, da nossa Universidade Federal do Paraná. Isso. O senhor onde foi professor titular de neurocirurgia, né, da Federal aqui do Paraná, doutor em neurologia, professor emérito da Federal, como eu já falei, fundador do DAP, que é o Diagnóstico Avançado por Imagem, um serviço médico aqui bastante conhecido em Curitiba, importante, né, já de muitos anos atuando aí na questão, na parte de exames laboratoriais, essa coisa toda. E também fundador do Hospital San Julián, que fica em Piraquara, que é um hospital psiquiátrico, né, professor? É o segundo maior hospital psiquiátrico do Brasil. Segundo maior. 420 leitos, e é um hospital que tem um setor de atendimento a pacientes com problemas de drogas e também alterações mentais. Me dá muito prazer, porque esse hospital nasceu do meu tempo de estudante, que eu era acadêmico do Hospital Adalto Botelho. Também em Piraquara, né? Que era 4 Barras Piraquara, hospital grande na época. E eu via naquela época, Bessa, 2 tipos de paciente, o indigente e o pagante. E eu pensava comigo, um dia eu vou construir um hospital onde todos sejam tratados igualmente e da melhor maneira possível. E assim comecei com 20 leitos, hoje temos 420 leitos, e reconhecido pelo Ministério da Saúde e o do seu setor de doenças mentais como um dos melhores hospitais psiquiátricos do Brasil. De 3 em 3 anos é feito uma fiscalização feita pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde aqui, pelo Ministério da Saúde, e nós sempre somos os mais pontuados do Brasil. Que beleza. Me dá muita alegria, porque só atendemos gente com dificuldade econômica. E essa é uma questão que, infelizmente, só cresce no mundo, né, professor? Essa questão aí da drogadição, especialmente entre a juventude, não é? Só cresce, e é muito triste, porque eu recentemente estive lá, junto com a deputada Maria Vitória, que ela e o marido dela têm nos ajudado, porque nós só temos como fonte de renda o SUS, né? E 100% SUS. E numa visita que eu fiz junto com a deputada, tinha 3 meninos, um de 10, outro de 12 e outro de 14 anos. Perguntei, o que vocês fazem aqui?
loirinhos bonitos aqui de Mandirituba, e nós somos drogaditos. Digo, e quem é que dá droga para vocês? Meu pai que compra e dá para nós. Meu Deus. Por aí você veja como é que está disseminado, onde o pai já ajuda a criar o maior problema, etc. e tal. É muito triste, mas alguém tem que fazer alguma coisa. E nós tentamos fazer lá. Né? Às vezes dizem assim, Afonso Antoniucci, você acha que você vai resolver o problema das drogas fazendo um hospital desse tamanho assim? Digo, eu não acho que vou resolver, mas vou falar uma metáfora para vocês. E essa eu me alicerço. Havia um incêndio na selva e tinha um beija-flor que pegava um pouquinho de água e jogava para apagar o incêndio. Chegou um similar dele e perguntou, você acha que vai apagar esse incêndio? Eu não acho que vou apagar, mas eu estou fazendo a minha parte. E é assim que eu me sinto. Aliás, estou fazendo a minha parte. Parabéns, né? Porque a gente vê que esse é um problema que só cresce mesmo e é muito difícil, né? Quer dizer, as pessoas conseguem se recuperar desde que se dediquem a um tratamento, mas ele é muito difícil, ele é longo, né? Precisa ter muita paciência, compreensão, né, das pessoas que cercam essa pessoa que está envolvida com esse problema, mas se não tiver um serviço ainda mais pelo SUS, que é muito importante, né? Porque muita gente que está nesse mundo, no mundo das drogas, infelizmente, a gente de camadas econômicas mais baixas. Né? E, felizmente, os jovens e crianças de 10 anos, os resultados são melhores do que nos adultos. Certo. Temos um índice de cura mais ou menos de 65% nos adolescentes e nos mais jovens. Uhum. Bom, professor, vamos falar aqui um pouquinho, né, do DAP, porque o DAP é um serviço de diagnóstico por imagem, e hoje a gente sabe que a medicina, né, avançou muito e os exames por imagem são, assim, digamos, a porta de entrada para descobrir, né, muitas doenças, patologias, né? O senhor foi o fundador do DAP e continua hoje lá, ainda atuante, inclusive em outros setores, não só na medicina, mas no marketing, que eu já soube, né? Exato. Mesmo aos 90 anos muito bem vividos, né? Olha, são 90 anos muito trabalhados, muita luta, e me sinto realizado dessa, porque o DAP foi eu que criei e ele, entre outros benefícios, ele melhorou a qualidade da medicina aqui no Paraná. Porque hoje, um leigo pode olhar uma radiografia que tinha um tumor dentro do cérebro, hoje não tem. Então, o leigo pode saber do benefício que esta empresa, criada por mim, está oferecendo à sociedade e à medicina em geral. A criação foi muito interessante. Eu cheguei em Curitiba, aqui, Bessa. O senhor é de Prudentópolis, né? Sou de Prudentópolis. A terra dos ucranianos aqui no Paraná. Terra dos ucranianos, uma etnia muito trabalhadora e muito honesta. Uhum. E está sofrendo na Europa aquela barbaridade com um psicopata que está matando jovens, crianças, e se sabe mais do que eu o que acontece lá. É uma cidade bonita, limpa, não tem pedinte, uma cidade que cresce. Lá eu nasci. Minha mãe teve 9 filhos, ela veio da Ucrânia, e 4 morreram, os primeiros 4. Imagine uma mulher ter 9 filhos, dos 4 primeiros morrem. Por quê? Porque o médico mais próximo era 60 quilômetros. Era só em Guarapuava. E os 5 restantes, eu sou o sobrevivente, sou o último dos moicanos. E o único médico? O único médico da família. Né? E saí de lá com dificuldade, não tinha ginásio na época, estudei um ano em
Ponta Grossa, no Regente Feijó, depois vim para cá, para o colégio público, eu sempre estudei no colégio público, fiz o vestibular de medicina, passei em primeiro lugar, diga-se sem me vangloriar, mas já aconteceu, e depois fiz o curso de medicina na nossa faculdade, fui um estudante regular, bom, e depois fiz a pós-graduação, 4 anos no Instituto de Neurocirurgia de Montevidéu, que na época era um país muito rico, Uruguai, era a Suíça brasileira, e terminei no Instituto de Neurocirurgia de Nova York. Vim para Curitiba, cheguei aqui em 65. E sem nenhum benefício, sem nenhuma estrutura econômica. Comecei do zero. Fui trabalhando, no início no Hospital Nossa Senhora das Graças, depois entrei na universidade, fiz todos os concursos e, por sorte, fui beneficiado por esforço próprio, porque eu não tinha ninguém para me ajudar, não tinha forças familiares, absolutamente nada. Fui eleito o primeiro lugar em quase todos os concursos e terminei sendo professor titular de neurocirurgia, que era o meu objetivo, e depois finalizei como professor emérito da Universidade Federal do Paraná. Tive uma carreira universitária, ajudei a formar mais ou menos 8.000 médicos, formei 35 neurocirurgiões que estão disseminados no Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil, e me sinto realizado por isso. Mas eu cheguei em Curitiba em 65, Bessa, e o único meio diagnóstico de você fazer uma detecção de uma lesão tumoral, por exemplo, no cérebro, era um raio-x simples. Você não via nada dentro do corpo humano. Se via só por fora, a casca. Não é? Então eu pensei comigo, um dia vai surgir um meio diagnóstico que você veja por dentro do corpo. E aconteceu de eu fazer uma viagem com a minha esposa ao redor do mundo. E eu parei no Hospital Karolinska de Estocolmo, que era, na época, o hospital mais famoso do mundo da neurocirurgia. E lá eles estavam testando 2 protótipos de uma máquina que já há 30 anos estavam fazendo na Europa, primeiro na Alemanha, depois na Rússia, e terminou na Inglaterra, e conseguiram penetrar dentro do corpo humano. E eu queria, porque queria ver este exame. E era um segredo ainda de Estado, era tão revolucionário que eles não queriam divulgar. Lá em Estocolmo eles tinham feito 60 exames, inclusive de vários tumores cerebrais. Eu consegui ver uma imagem. Você sabe que eu fiquei extasiado. A primeira vez que eu olhei uma imagem e vi um tumor dentro do cérebro. Disse, isto é a solução da medicina. Isso quantos anos atrás, professor? Foi em 78. 78, olha só. Aí eu vim para Curitiba, me inteirei bem das coisas e descobri que este aparelho era construído em Londres. E tinha só 2 protótipos, um em Londres, outro em Estocolmo, no Karolinska. Eu mandei uma carta para Londres, descobri o laboratório, inclusive o engenheiro que fazia este novo método era o engenheiro dos Beatles. Ele deixou os Beatles e começou a se dedicar... A banda Beatles? Ah, é? Era engenheiro deles, mas depois ele mudou. Engenheiro de som. Especificamente para isso. Mandei uma carta, que eu tinha interesse, era aqui do sul do mundo, não sei o que e tal. E eles mandaram um vendedor. Por sorte, ele era português e podia se comunicar fácil comigo. Ele esteve aqui uma semana
Ele perguntou, e o senhor tem condições de pagar este aparelho? Eu digo, quanto custa? $1.200.000. Eu nem sei o que é isso em dinheiro. Tenho nada. Estou chegando em Curitiba. Aí, falando com um, falando com o outro, por que você não procura uma entidade que tenha os SEBAS? E isso diminui a importação e diminui os impostos que você paga. Então, me indicaram a Dona Maria Bittencourt, que é da Liga das Senhoras Católicas. Eu fui falar com ela, expliquei bem como era o aparelho, o meu entusiasmo. Diz ela, ótimo. E ela me perguntou, você tem dinheiro? Não tenho nada, Maria. Cheguei aqui faz meses em Curitiba. E a senhora? Zero, ela disse. Aí, de qualquer modo, a carta já tinha ido. Meses depois, Bessa, eu recebo um telefonema em casa, de madrugada, dizendo, olha, o teu crédito foi aprovado. Eu digo, mas que crédito? Eu não tenho crédito nenhum. Não, eles têm interesse em mandar um aparelho desse, que era novo, tinha saído agora. Não tinha disseminado no mundo. A última novidade, ou a primeira, talvez. A primeira novidade. Aí eu disse, mas eu tenho interesse de ter o aparelho. A diretoria aqui da empresa que fabrica esse aparelho, o Mr. Houston, que é o engenheiro, que é o homem mais condecorado do mundo por ter descoberto essa nova entidade diagnóstica, ele tem interesse em mandar esse aparelho para a sua cidade, inclusive que é o fim do mundo, né? Digo, é meio fim do mundo mesmo. Então ele tem interesse em mandar para longe mesmo esse aparelho. Passaram-se os meses, eles começaram a nos mandar as plantas para instalar o aparelho, para o Nosso Senhor das Graças. E mandaram... isso aqui no Nossa Senhora das Graças. Não comecei no Nossa Senhora das Graças. Aí mandaram uma, mandaram duas, uma terceira, e construímos as 3, 4 salas que a irmã gentilmente acreditou em mim e fizemos essa construção. Em parceria já com a Liga das Senhoras Católicas. Dona Maria Bittencourt, de família, o marido dela, Orlando, que me ajudava também, me entusiasmava, etc. e tal. Só uma pergunta antes, professor, do senhor prosseguir. Curitiba foi a primeira cidade que recebeu esse aparelho? Foi a primeira cidade. Certo. O Rio de Janeiro tinha recebido mais ou menos na mesma época, porque o Paulo Niemeyer, que era meu amigo, tinha operado a filha do Geisel, de um tumor de hipófise. Então, o Geisel comprou este aparelho e mandou para ele. Certo. Assim que ele chegou lá, ele até me telefonou, olha, estamos juntos. Você recebeu, estou sabendo, a fábrica me disse, e eu também recebi. E fomos os pioneiros, compreende? Ótimo. E assim foi. Tudo bem. Deixa eu contar uma passagem curiosa, mas decisiva. Alguns meses depois, uns 6 meses depois, eu terminei uma operação no Hospital Nossa Senhora das Graças. O senhor que era diretor da UFPR, que tinha tomado um tiro na nuca e estava com uma bala dentro do cerebelo. E eu operei na saída, o homem saiu muito bem, viveu muitos anos. Aí saí do Hospital Nossa Senhora das Graças, vi um senhor com um capote grosso assim, um loiro, forte, grande, com várias caixas. E ele me abordou e me mostrou um papel. Eu quero falar com o professor Afonso Antônio. Eu digo, sou eu. Digo, o que são essas caixas aqui? Um aparelho que ele mandou comprar lá. Digo, sou eu mesmo, já temos a sala montada. Ele tirou o capotão dele, começou a trabalhar 15
dias depois começou a fazer imagem. Olha só. Ou seja, não chegou, ele estava ali com a encomenda nas mãos, literalmente. Na frente do hospital. Daí se batendo, ele não falava nada de português, etc., com dificuldade de contato. Perfeitamente, ele montou o aparelho e começamos a fazer exames. Bessa, você não vai me acreditar. Eu mostrava esses exames para Ponta Grossa, Londrina e tal, e ninguém acreditava que dentro tinha um tumor. Como eu não acreditei no começo, porque era uma revolução total da medicina, né? Bom, o senhor Brown, que veio junto, que era o engenheiro, montou o aparelho e tal. Uns 40 dias depois, ele disse assim: professor, eu vou embora. Ninguém fala comigo. Eu fui para uma praia, Camboriú, eu queria falar com um, com o outro, todo mundo fugia de mim. Eu só sei falar inglês. E você não pode ir embora. Ninguém sabe que existe esse aparelho, ele volta e meia precisa da tua ajuda. Esse era o que veio, é o que trouxe as caixas? É o loiro do capote, esse? O engenheiro que ficou aqui montou, né? Certo. Mas 40 dias depois queria ir embora. Digo, você não vai embora. Nós faremos todo o possível para pagar mais, vou embora. Não, eu vou embora, já tenho a passagem, eu vou embora. Digo, mas se você for embora, nós estamos a pé, ninguém conhece essa máquina. Aí veja bem que coisa interessante. Vou te dizer, não por uma jocosidade, por uma verdade. Eu tinha uma secretária que tinha uma irmã, Bossa, linda. Apresentei, ele se entusiasmou, casou com ela, ficou aqui e ajudou a todas as outras empresas que tinham radiologia, ele ajudou aqui, está vivo até hoje, com a família ampliada. Você veja o que... Mas não mora aqui? Mora aqui. Continua morando aqui. Ficou por aqui. Vários filhos, etc. e tal. Você veja, foi o único jeito de... Deve ser seu amigo até hoje. Até hoje. E ele trabalha tanto, não só aqui, em São Paulo, Rio, ficou rico aqui, porque era o único que sabia disso. E aí ficou... O senhor foi o cupido, então? Foi o cupido. Veja que coisa interessante. Olha, que história interessante aí, professor. História interessante. Estou te dizendo não como um gracejo, como uma verdade que para mim é muito importante. Porque ela era funcionária do Nossa Senhora das Graças. A irmã dela era funcionária do minha lá. Sei. Ela não era funcionária, certo. Mas era muito jovenzinha de tudo. Apresentei para ele se encantou. Se namorou dela. E ela também, naturalmente. Claro, né? Ela também. É um homem do exterior. Senão não teria dado match, né? Exatamente. Como as novas gerações falam aí hoje. E assim nasceu a permanência dele, que está até hoje aqui, etc. Deve ter voltado para Inglaterra e está até hoje aqui. Agora, professor, então, bom, a gente já percebe por aí, né? Que o DAP tem muita história por trás. Muito. O senhor foi o pioneiro aí em trazer esse equipamento lá da Suécia, né, com muito esforço, né, e com a ajuda aí da Liga das Senhoras Católicas. Por isso que hoje o DAP é associado, exatamente, né, à Liga das Senhoras Católicas. Então, o que acontece com a Liga? A Liga nunca participou economicamente no DAP. Nunca. Porque não tinha. A Liga tinha 3 ou 4 restaurantes aí que se mantinham com livros de ouro, como dizia a dona Maria. E nós começamos a proliferar, fazer exame e, claro, ter resultado econômico. Aí eu disse, Maria, vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar juntos, você tem o SEBAS, que faz com que a gente diminua os impostos. SEBAS, o que era? SEBAS é uma entidade social aceita pelo governo federal que você, tendo
todos os requisitos que ela pede, são vários, Certo. você tem uma diminuição de impostos, mais ou menos 20%. E isso fez com que nós continuássemos vivos, várias vezes quase paramos, né? E ela continuou conosco. E com o tempo, importamos aparelhos mais avançados, etc. A rentabilidade melhorou e nós começamos a pagar e pagamos hoje e ajudamos a Liga das Senhoras Católicas a atender mais ou menos várias centenas de crianças de 0 a 6 anos, com várias creches, e nós ajudamos a pagar a despesa que ela tem. A prefeitura paga uma parte e nós pagamos a outra. Eu estou vendo aqui nas SEBAS, a sigla, né, é CEBAS, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Exatamente. É esse. Existe até hoje. Até hoje nós temos aí. Certo. E temos no São Juliano também. Lá no São Juliano, em Piraquara. Certo. Sem o SEBAS, não há maneira de sobreviver só com SUS. Nós estávamos conversando, professor, há pouco ali, antes de virmos aqui para o estúdio, e o senhor me dizia que hoje, né, a questão do câncer, né, que é, né, o senhor como neurocirurgião já deve ter operado muitos tumores, né? Muitos tumores. E salvo vidas também e tudo mais. Mas o senhor falava, né, que não só para o câncer de cérebro, mas para outros tipos, hoje mesmo aquele paciente que está em metástase, graças a esses exames de imagem, ele pode ter uma sobrevida, né? O que acontece é o seguinte, Bessa, infelizmente a incidência de câncer é muito frequente e o prognóstico é negro. Dizem que em 930 vai aumentar, 2030 vai aumentar 40% a incidência de câncer, principalmente de próstata no homem e de mama nas mulheres. E muitos tumores, muitos tipos de câncer, por mais que se trate, ele acaba fazendo uma disseminação no corpo, o que o médico chama de metástase. Passa da próstata para o cérebro, do cérebro para o fígado, etc. e tal. Recentemente, aproximadamente uns 8 meses, mundialmente, está se tentando tratar esses pacientes que têm câncer disseminado com novas drogas. E existe um protocolo, o indivíduo faz o exame de PET-CT digital, que pega o corpo inteiro, e detecta uma metástase. E tem um medicamento novo que se aplica mensalmente para estes pacientes que já se havia abandonado o tratamento. E alguns pacientes destes, nós entramos no protocolo. Como nós temos uma máquina muito mais avançada que as demais no Brasil, custou quase o dobro do preço, e nós estamos fazendo o tratamento. Ontem, por acaso, eu fui ver o resultado de um exame de um amigo meu, que está apavorado, que tem o câncer na toda a coxa, assim, mas felizmente este não tem metástase. Ele tem 90% de chance de se curar. Então, eu aproveitei o radiologista, o especialista em PET-CT digital, ele me mostrou vários casos que estão sob esse tratamento. É um tratamento que é caro, custa R$170 mil, mas se o indivíduo tem todos os requisitos para ser submetido, o plano de saúde obrigatoriamente tem que pagar. Isso é uma boa notícia para esta gente. Sem dúvida. E eu vi os resultados
Um paciente que já vinha se tratando morreu no caminho. Outros 2, as metástases desapareceram. Isso dá muito alento para o médico que está tratando. Quer dizer, metástase hoje, então, não é mais uma sentença de morte. Olha, é muito cedo dizer isto. O oncologista é um profissional cheio de esperança. Eu pergunto, essa pergunta que você fez, eles dizem, professor, calma, ainda é cedo para dizer qualquer coisa. A experiência mundial é pequena, porque para que seja submetido a esse tratamento, ele tem que ter vários requisitos. Nem todos têm, então nem se submete a esse tratamento. Mas os que têm, os resultados são, vamos dizer, muito esperançosos, mas não passa disso. Não podemos dizer que é o tratamento final de cura do câncer, não. Mas é uma luz que abre no túnel. Né? Esse tratamento já está sendo feito aqui em Curitiba? Já, nós temos já 8 pacientes no protocolo. 8 pacientes. E acho que os outros colegas nossos devem ter também, compreende? Nós talvez tenhamos preferência porque o nosso aparelho é mais avançado. Isso, então, o DAP faz esse exame. Faz. E aí faz a indicação se essa pessoa... Faz a indicação se ele tem pré-requisitos. Né? Tem alguns que nem cabe fazer esse tratamento. Tem outros que... E isso independe da idade do paciente, professor? Não, depende, primeiro, do tipo de tumor e da extensão da disseminação. Compreende? Mas eu fiquei muito contente. Ontem mesmo, por coincidência, eu fui ver outro exame. Ele me mostrou 2 ou 3 pacientes que desapareceram a metástase. Olha só. Mas eu perguntei para ele, isso te dá esperança? Não passa de esperança. Mas não posso te dizer nada. Ainda é cedo. Medicina se faz, às vezes, uma divulgação pouco científica. Eles dizem entusiasticamente e o resultado a posteriori não prova o entusiasmo do profissional. Principalmente quem tem essa gana de esperança, o oncologista e o neurocirurgião. Né? Esses são mais cheios de esperança. Verdade. Professor, o senhor é uma grande autoridade, né, da neurocirurgia aqui no Brasil. E hoje quais são assim hoje as principais causas do tumores cerebrais? Olha, eu tenho vivência praticamente de 60 anos na medicina e quase isso de neurocirurgia, que eu já como estudante operava animais do cérebro, etc., como cirurgia experimental. A quantidade de tumores aumentou muito. Principalmente tumores do setor posterior. Eu sempre fui um lutador para prevenir o uso de celular. E, sem dúvida, desde 2010, quando entrou o celular, a quantidade de tumores dessa região posterior, onde você põe o celular... Que é a região próxima do ouvido. Aumentou. Isso é mundialmente. Se você acompanhar, como você acompanha a imprensa, continuamente a imprensa agora está falando do malefício do celular. Houve recentemente um congresso. Eu tenho um sobrinho que é expert em autismo. E ele disse que o congresso foi o seguinte: o autismo e o celular. Então, neste congresso chegou-se à conclusão de que há um efeito causa e efeito, compreende? E principalmente em crianças. Você vê que
existe essa geração Z, que é uma geração patológica. Não quer trabalhar, não quer fazer nada, tem ansiedade, tem autismo, aumentou muito. Transtornos, né, de vários tipos, de vários tipos. De ansiedade, déficit de atenção. Dor de cabeça e todo tipo que essas irradiações que eu combatia há mais de 20 anos e avisava, chamava atenção, hoje está aí o resultado. Não é? Dormir com o celular na cabeceira da cama, nem pensar. Nem pensar. Uhum. Existem vários trabalhos comprovando a nocividade dos celulares. Se você tem neto, tem filhos pequenininhos, faça todo o possível para que eles não usem o celular. Ou pelo menos retardar o uso. Retardar. E isso, infelizmente, neste congresso, chegou-se a duas conclusões. Primeiro, existe relação causa-efeito em várias doenças. Ansiedade, dor de cabeça, autismo, tudo mais. Segundo, não existe nenhuma técnica que você retire o celular das crianças. É verdade, infelizmente, né? Isto é muito triste. E eu falo com mulheres, mães de crianças de 3, 5, 10 anos, tudo grudado com o celular. E eu digo, por que você não tira? Tentei várias vezes, não consegui. Professor, falando em infelizmente o nosso tempo aqui chegou ao final. Eu quero agradecer muito a sua presença hoje aqui, ilustre presença aqui no Grandes por Bessa, da Jovem Pan News, dando essas explicações, contando um pouco da história de sucesso do DAP, né, onde o senhor está lá, atuando até hoje em várias áreas, inclusive no marketing, né, como o senhor me falou aqui. Claro. Cuidando da imagem, literalmente, né, já que é um centro de imagem também. E sendo ajudado por vocês. Veja essa revista Top View, veja essa última, a imagem de um tumor de próstata, tumor de mama, tumor de pulmão. Tudo isso, a divulgação é fundamental. Bessa, você que está na área, a gente pensa que o povo é informado. Não é informado. Se você perguntar, você conhece o professor Antônio? Não conheço. Mas um indivíduo que está numa rádiozinha na periferia, um mês depois já é conhecido. Então a gente é pouco conhecido. O DAP tem médico que não sabe que existe. É incrível como é difícil você divulgar as coisas. Você sabe como é difícil, não é? Já dizia aquele velho slogan, né? A propaganda é a alma do negócio. É a alma do negócio, é isso mesmo. Mas olha, quero mais uma vez agradecer aqui a sua presença. Foi um prazer reencontrá-lo após alguns anos, né? Nós que já estivemos em outras ocasiões juntos. Eu, o senhor e a dona Ingrid, sua esposa, artista plástica, né? Já entrevistei várias vezes lá na Galeria do Celscópio, nosso amigo comum. Então, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui ao Grupo RIC e à Jovem Pan News. Muito obrigado. Eu que agradeço e te felicito pelo sucesso do programa. E, Bessa, você é um disseminador da verdade. Muito obrigado. Isso é muito importante. Eu respeito muito a pessoa do Bessa, porque ele sempre divulgou profissionalmente a profissão dele. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço o convite de estar aqui junto com o Rodrigo, que é o nosso chefe do marketing. E toda a sua equipe, né? O Grandes por Bessa deste sábado vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção. Vem aí meu amigo Carlos Eduardo Canto com o Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.